Como vocês podem ver, estou aqui numa casa diferente, casa de Orlando, é isso mesmo, estamos nos Estados Unidos hoje. Estamos nos Estados Unidos, estamos gastando em dólar, por que não investir em dólar também? Hoje é segunda-feira, aquele diazinho da semana que eu invisto um dinheirinho publicamente, que vocês já sabem. Isso aqui chama pele em risco, ou seja, tem gente que fala, eu vou e faço, mostro pra você, me comprometo, mostro a rentabilidade e mostro as cagadas e mostro os acertos também. Hoje estou tomando café porque a gente vai pro Epic Universal. Primeira vez depois de sei lá quantos anos vai ter um parque novo e eu preciso gravar um vídeo pra vocês, então eu vou ter que investir isso daqui enquanto eu ando numa montanha-russa do Harry Potter. Essa é minha mamãe, ela é a Popovéia. A gente tem um time de Popovéias aqui. Ó, esse negócio é muito bom, vocês já viram? Delight. Ele é tipo uma avelã em leite. O pessoal todo parou de falar, vocês não precisam parar de falar não, tá? Vocês podem viver normal. Mas aqui é bom demais, ó. Vocês já tomaram. Sempre que a gente vem, a gente traz alguns. Mas é isso. Bom, tô em dúvida, é o seguinte. Posso comprar talvez umas criptomoedas, porque elas são dolarizadas. Posso comprar algumas ações. A gente tem o próprio ETF que a gente lançou recentemente, que é o GPUS11. Eu posso comprar algum tipo de bond, eventualmente. A gente tem uns bonds muito bons. Sabe quando a gente fala do Tesouro Renda Mais no Brasil? Eu gravei um vídeo recentemente que bombou, que vocês gostaram pra caramba, que eu falei da transferência de riqueza. Basicamente, você tem os juros longos que subiram muito. E aí, se eles fecharem essa curva, a gente tem uma marcação a mercado e a gente pode ganhar muito, que é o que aconteceu no governo da Dilma. Os Estados Unidos está passando por isso também. A taxa de juros está muito alta aqui. Lá na minha sala, no Brasil, na TV, você tem vários indicadores, gráficos, ações. E lá eu sempre mostro o Treasury dos próximos anos. Então, a gente tem a taxa de juros dos Estados Unidos para os 2, 5, 30 anos. E essas taxas, elas geralmente estão na casa ali de 4%, né? Um pouco mais do que isso, 4, 5%. Faz tempo que isso não acontece nos Estados Unidos. Então, se a gente compra um título de renda fixa longo e a taxa diminui, a gente também tem uma marcação para cima, né? Vou andar de montanha-russa hoje, vou ver umas coisas novas, vou ver o parque do Mario também, tem o Donkey Kong e tudo mais, e eu vou pensar. E aí, quando eu pensar, eu abro meu notebook no parque e vou investir. Tô muito animado porque a primeira vez que eu vim pra Disney foi em 98. E aí, quando a gente veio, o dólar... Amor, é assim mesmo? Pra sair? Não tá saindo nada. É assim, gente, ele não consegue passar um protetor. Eu sou um burrão nessas coisas. Me pergunta dos números da economia do dólar, mas assim, coisas da vida. Um protetor. A gente veio pra Disney a primeira vez em 98. A gente quase... Ai, meu Deus, amor. A gente quase quebrou, né, mãe? A gente veio numa época que era muito difícil pra nossa vida isso. Mas o dólar era R$1. Pensa um dólar, R$1 pra gastar. É tipo como se cada gasto fosse um investimento, né? Se for parar pra pensar, porque a gente pegava e comprava, sei lá, um tênis. Era $39, era R$39. E um videogame, né? Eu lembro que eu gostava muito de videogame, ainda gosto. Comprar umas fitas assim, era muito barato. Era às vezes $19, que era R$19. Então eu comprava muita coisa. Enfim, cada compra era muito mais barato. Então voltando agora pra Disney, muitos anos depois, em 2025, a gente tá vindo um parque novo, que é o Epic Universal. Eu tô muito animado, porque tem o Mario, vai ter o Harry Potter. O Lu, vai me ajudando aqui? Como treinar seu dragão. E qual que é a parada? O dólar, ele chegou a bater 6,40. Eu tava pensando assim, por que que o dólar subiu de $1 para R$1? R$6,40 para $1. Você sabe por que o dólar subiu tanto? É importante entender isso daí. Por que que é tão seguro a gente comprar dólar? Porque basicamente, a gente tem uma inflação no Brasil muito forte, muito forte. A inflação no Brasil é muito mais alta do que a inflação nos Estados Unidos. Então você imagina que se a inflação no Brasil vai rolando sem parar, isso daí vai fazendo com que a nossa moeda vá perdendo valor, porque as nossas coisas vão ficando mais caras, então a gente vai precisando de mais dinheiro para poder comprar a mesma coisa. Então, como a inflação no Brasil é descontrolada e a gente está num ano de inflação acima da meta de novo, por mais que os Estados Unidos esteja no momento onde eles também estão um pouco descontrolados com a moeda deles, a nossa inflação é muito maior. Então, no longo prazo, deveria acontecer o dólar continuar subindo. Será que a gente tem um mérito no Brasil? Não necessariamente. Os Estados Unidos está passando por um momento de baixo mérito, na verdade. A moeda dos Estados Unidos, ela tem sido uma das moedas que mais se desvalorizou no último ano. Então a moeda dos Estados Unidos enfraqueceu muito. O dólar, ele chegou a bater 6,40 no Brasil, e isso daqui foi final do ano, final de 2024, e quando o dólar estava 6,40, para a gente poder conter o dólar no Brasil, o Banco Central fez um leilão de dólar onde ele vendeu muito dólar. Por quê? Porque quando você vende, você baixa o preço. E o dólar saiu de 6,40 para 5,45, que é mais ou menos o que está hoje, né? Se isso daqui vai continuar a longo prazo? Não sei. Estatisticamente, o dólar, ele sempre subiu no Brasil desde 94.
faz sentido eu começar a colocar um pouquinho mais em dólar, né? Vou até pegar minha carteira aqui pra gente ver. Na minha carteira aqui, caramba, o mercado hoje não tá bom no Brasil não, hein? Tudo caindo. Mas VCLT, eu comprei 2 milhões, que é a renda fixa em dólar, pagando mais ou menos dólar mais 6%. Imagina, se o dólar subir 10%, eu ganho 10% mais 6%. Se o dólar subir 20%, é a mesma coisa. Eu comprei 3 milhões em Bitcoin também, que também é um ativo dolarizado. Então só aqui eu tenho 5 milhões dolarizado de uma carteira de talvez uns 24 milhões investido até agora, né? Pouco menos de 25%. Enfim, vamos entrar no parque, daqui a pouco a gente decide o que a gente vai fazer com a grana, mas tô querendo dolarizar de alguma forma, né? Vamos entrar no parque agora, algumas curiosidades financeiras aqui só, porque tudo é muito grandioso. Eu, inclusive, já fui um acionista da Disney, tive muitas ações da Disney. Fiquei encantado com o modelo de receita deles. Esse parque que não é da Disney, é da Universal, eles investiram uma grana, eles investiram de 7 a 9 bilhões de dólares. E aí eles tiveram 65 mil pessoas imediatas na construção disso daqui. Eles devem aumentar agora em quase 20 mil pessoas o quadro deles, ou seja, eu vou empregar 20 mil pessoas. Isso daqui, pô, deve ter um boom animal de receita para eles. Por que eu tô falando do parque aqui? Porque o Grupo Primo é um ecossistema, né? Então a gente tem a Finclass, que ensina, aí a pessoa quer investir, a gente tem a Portfólio, que cuida do dinheiro, aí quer um fundo, tem a Grão, que faz o planejamento financeiro e faz a gestão. A pessoa quer trabalhar no mercado financeiro, a gente tem a Top Invest. Então a gente vai ter no nosso ecossistema. Aqui é uma aula de ecossistema para mim, é uma aula. Porque eles pegam o filme do Mario, que bombou. Eles fizeram o filme do Mario, foi recorde de bilheteria. Aí eles ganham dinheiro com a bilheteria do cinema. Fizeram em colaboração com a Nintendo. Eles pegam isso daqui depois e aí tem os merchandising, né? Você tem o Mario, você tem os bonecos, você tem não sei o que lá. Aí ganham também. No caso não eles, mas no Como Treinar o Seu Dragão eles ganham assim, por exemplo. Aí depois disso você vem no parque, aí você tem uma série de pelúcias e coisas assim pra comprar. Cara, ou seja, o LTV de um filme aqui é muito maior que o LTV na Netflix, por exemplo. Que você assina, paga, assistiu e pronto, acabou. Aqui você vai ter uma linha de produtos licenciados e depois gente que paga pra vir no parque, que vai gerando muito mais grana, né? Então esse modelo de negócio é interessante. Pra eu aprender, pra você aprender também. Quanto maior o seu LTV, mais você pode pagar pra adquirir o cliente, então mais você amassa a competição. Vamos nessa? Vamos nessa. Bora entrar. Beyond this gate, find Gardens Green. Olha que esquema, lá tem um hotel. Os caras pagam pra se hospedar, pagam pra ir no parque, paga pra assistir o filme, é como os pelúcios. Esse daqui ficou lindão, hein? Não, é o mais bonito, não tem como. Tirei um tempo agora, depois de uma montanha-russa aqui do Como Treinar Seu Dragão, para aprofundar um pouco mais e embasar um pouco mais a decisão de hoje, né? Eu tô, obviamente, nos Estados Unidos, eu tô aqui gastando em dólar, moeda mais forte do que a nossa. Eu queria trazer dois raciocínios. Primeiro de tudo, poxa, às vezes você olha para mim e eu tô curtindo, às vezes um momento como esse, eu sei que muitas pessoas olham para isso às vezes com um pouco de dor, frustração, eu queria estar aí, né? Mas olha que interessante, você já imaginou você poder viajar e você voltar mais rico do que você foi? Esse é um pouco do raciocínio que eu tenho hoje em dia. Eu invisto publicamente uns 100 milhões de reais, não é? 100 milhões de reais, com a taxa de juros do jeito que tá, se eu for fazer uma conta aqui, a gente tem mais ou menos 15% ao ano, né? Então 100 milhões de reais vão gerar 15 milhões de reais. 15% ao ano gera 15 milhões de reais ao ano. Se eu dividir 15 por 12, tô falando que eu vou ter mais ou menos 1.250.000 de rendimento. Se eu tirar imposto, etc., vamos supor que sobre 1.100.000 mais ou menos. Se eu dividir isso daqui por dia útil, que são 22 dias úteis mais ou menos no nosso mês, significa que por dia útil vai dar 56.818 de rendimento. Então eu vou ter de rendimento mais ou menos 284 mil reais enquanto eu tô aqui. Você acha que a gente vai gastar mais ou menos que isso na viagem, amor? Menos. Menos que isso. Vamos supor que a gente gaste, sei lá, metade disso, vai. Se eu gastar 140 mil, eu vou voltar da viagem, tendo aproveitado esses dias com a minha família, me divertindo aqui, e ainda vou voltar com 140 mil reais a mais depois de ter comprado todo o enxoval da nossa filha, que é o que a gente veio fazer aqui nos Estados Unidos, na verdade, e pagar mais barato. Isso aqui é um raciocínio interessante. Quando você investe, você tem um objetivo, você tem que ter um objetivo. Uma das coisas que eu sempre quis, quando eu investi meu dinheiro lá atrás, quando eu estava começando, é que eu queria uma renda passiva. Eu queria uma renda passiva que me permitisse poder ter prosperidade, curtir, fazer o que eu quiser. E eu tô falando isso porque todo vídeo aqui do canal, eu incentivo você. Eu quero que você que me segue, que você tenha muita prosperidade. Eu quero que você enriqueça, cara. Eu não quero que você seja um desses reclamões da internet. Eu quero que você tenha muito dinheiro. Eu quero que você invista muito, que você tenha uma renda passiva em dólar, em real, para você poder fazer o que você quiser com a sua família. Então, pegue essa prosperidade para você.
será que é o real que está se valorizando ou será que é o dólar que está perdendo valor? Dia 18 de dezembro de 2024, o dólar estava 6,30. Imagina, era um momento que viajar para fora era muito mais caro, mas a gente estava no ápice da desconfiança fiscal do governo e ali entre os dias 12 e 13 de dezembro foi quando o Banco Central fez o leilão de dólar que eu falei para vocês. Foram vendidos mais de 32 bilhões de dólares e as reservas internacionais do Brasil diminuíram pra caramba. Ó. Você tem uma linha vermelha aí, que é a reserva internacional, que a gente chegou a bater quase 400 bilhões de dólares e a gente caiu para 340 bilhões mais ou menos agora. E hoje o nosso dólar, ele tá cotado a 5,40 e pouquinho. Então, primeiro, será que o dólar caindo é mérito do Brasil? Não necessariamente. O Brasil, ele fez esse leilão, ele vendeu muito dólar, mas o dólar está se desvalorizando em relação a quase todas as moedas que tem hoje no mundo. Então foi um período muito ruim. Segunda coisa que eu queria falar. Os governos, eles geralmente, eles têm várias coisas que eles podem fazer para ajustar a economia. E uma dessas ferramentas é a impressão de dinheiro. Se eu tenho R$100 em circulação e um bem, tipo um iPhone, esse iPhone vale uma coisa. Se agora eu tenho R$1 milhão em circulação e eu tenho um iPhone, esse iPhone vai continuar sendo um iPhone, mas o preço dele vai subir porque tem mais dinheiro em circulação. E o Brasil, ele vem imprimindo dinheiro com muita intensidade. Você vê a inflação acontecendo. Por isso que o Bitcoin, por exemplo, é um dos ativos que mais tem subido nos últimos anos, por causa da impressão de moedas. Segunda coisa, a inflação. No Brasil, tá bizarra. A gente tem a inflação desde o começo do período aqui, ó, desde lá dos anos 90 e pouquinho, uma inflação de 510%, que é o IPCA, contra 200%, que é o CPI, que é a inflação dos Estados Unidos. Por mais que tenha inflação também nos Estados Unidos, a nossa inflação ela é muito descontrolada. Isso faz com que o dólar no longo prazo, ele tenha uma tendência de se valorizar em relação ao real, porque a nossa moeda vai perdendo valor. E isso daí é uma coisa que, se você for olhar para a inflação prevista desse ano, mais um ano inflação muito maior do que da maioria dos outros países. Assim, eu acho muito difícil você prever o que vai acontecer com o dólar, muito difícil. Por mais que eu ache difícil, em 2023 eu fiz um vídeo quando o dólar chegou a 4,40 e naquele vídeo eu falei, cara, vamos começar a ser um pouco mais intenso na diversificação internacional da sua carteira e aí de fato a gente teve uma subida do dólar até 6,30. Com muita humildade, eu acho que eu venho investindo publicamente, né, com uma certa acurácia na última década. Vamos lá, acho que chegou a hora de a gente investir, né? No que eu vou investir hoje? Eu fiz um câmbio hoje, eu fechei R$1 milhão, que é o que eu invisto toda segunda-feira, converti para dólar. O que é interessante? Eu fiz isso com um spread muito baixo, muito pequeno, eu fiz pela Portfel. Portfel é a nossa consultoria de investimentos. Então, se você quiser ajuda para investir seu dinheiro, seja para investir fora do Brasil, seja para investir no Brasil, clica aqui embaixo, vai ter um formulário, aí você vai preencher nome, e-mail, alguns outros dados, meu time vai entrar em contato com você para te ajudar a cuidar do seu dinheiro, até se você quiser investir no exterior. Então, eu fiz isso pela Portfel porque a gente não ganha dinheiro nos spreads, né? A gente ganha dinheiro de outra forma. Então, a gente devolve todo o spread para você. Vamos ver se o dinheiro tá na conta, aqui ó, o dinheiro entrou, tô com $185 mil, tá vendo aqui? E agora eu vou investir isso daqui, investir renda variável nesse caso, vou investir em VCLT, tá 74,66, eu comprei já 2 milhões de VCLT, vou comprar $185.700, ordem de compra enviada, é isso ó, comprei a 74,66 hoje, valor total de $185 mil, 708. Corretagem, paguei $8 de corretagem. Vamos abrir agora aqui para vocês entenderem melhor o que é VCLT. VCLT, ele é um ETF que tem um yield atualmente de 5,79% e que tem um NAV price de $75,32, que está mais alto do que o valor que eu paguei, que foi 74,66, né? E aí quando a gente pega aqui a composição do portfólio, ele tem 2.451 bonds, tem um yield to maturity, ou seja, um yield, né, no vencimento aqui de 5,9% mais o dólar. Então isso daqui é bom demais. Tem 11 bilhões de dólares aqui, então realmente é algo muito grande. É interessante ver que são títulos de longo prazo, então a gente tem um duration superior a 10 anos, títulos de investment grade. Os títulos que a gente tem aqui, olha que interessante, quer ver? Paga dividendo todo mês praticamente, ó, 33 a 35, 37 cents por cota, basicamente. Vamos dar um bizu aqui só no mercado como ele tá hoje, antes de subir esse vídeo. Nossa, azedou, hein? Bitcoin subindo um pouquinho, fundo imobiliário segurando bem, mas eu tenho aqui, ó, umas ações caindo forte hoje. Banco do Brasil não para de cair, hein? Ó, se o Banco do Brasil continuar caindo assim, eu vou comprar mais de você, hein? Mas o nosso Tesouro Renda Mais não para de subir, graças a Deus. Fica com a minha carteira de investimentos aí. Eu tô no meio dessa viagem, um dia muito especial pra mim. Gravei pra vocês mais uma vez. Segunda-feira que vem a gente se vê, tá bom? E me diz aí o que você tá comprando e prosperidade pra você, cara. Se você assiste esse quadro toda segunda, que você fique muito rico e que não seja mais um dos reclamões pela vida. Luta pelo seu e pela sua família. Tamo junto.